Declaro aberta a sessão de atribuição do Prémio Selo de Qualidade para o Ensino à Distância 2024-2025. O Vice-Reitor para o Ensino e Assuntos Académicos, Professor Dr. José Salles, vai usar da palavra. Eu vou pedir desculpa por não ter preparado nada. Ou seja, a nossa reitora pediu-me para a representar nesta cerimónia e eu vim representá-la nesta cerimónia. E devia ter pensado em 2 ou 3 palavras alusivas ao momento e à substituição que vou fazer. De maneira que não é propriamente de improviso, mas será tentar apanhar algumas linhas que eu considerei importantes nesta pequena intervenção, que têm a ver com algo que se transformou já numa prática na Universidade Aberta. Lembro-me que na primeira vez que fizemos esta atribuição dos selos e esta cerimónia, quer para aqueles que, em resultado dos inquéritos lançados aos estudantes, tiveram a avaliação condizente com a atribuição do prémio, quer também para a concessão daqueles que, a nível das bolsas de investigação, também foram agraciados. Lembro-me de ter feito humor na altura e dizer que isto passaria a ocorrer sempre mais ou menos na mesma altura dos Oscars. No princípio de março, nós nos encontraríamos como a Academia também em Hollywood costuma fazer. E na altura era mais do que uma promessa, uma intenção, era a tentativa de implementar uma prática regular de apreço e de reconhecimento pelo trabalho dos docentes da Universidade Aberta. No segundo ano, brincámos também com a situação, já não sei se foi no segundo, se foi no terceiro, porque eu próprio também fui agraciado. No segundo e no terceiro. E, portanto, eu dizia, bom, isto está muito bem implementado porque também me dá a oportunidade a mim, como docente, de receber o prémio em relação ao meu esforço e ao meu empenho. E neste momento, em que já se tornou uma prática, aquilo que é preciso dizer é que aqueles que aqui estão representam, da forma mais positiva, aquilo que é o nosso desidrato de trabalho em termos pedagógicos com a sociedade. Realmente nós assumimos um programa de formação para a sociedade portuguesa ministrado à distância, todos sabemos isto, que é cada vez mais exigente, cada vez mais interpelante, e aqueles que aqui chegaram imberbes e que hoje já têm barbas brancas, sabem que nunca está garantido. E basta eu dizer isto para todos estarem a lembrar-se que vem aí mais um desafio com o novo, com a atualização do modelo pedagógico. Por vezes gera cansaço, por vezes pode gerar alguma desmotivação, mas é algo que faz parte da nossa matriz de estar na sociedade portuguesa. Nós temos que ir à procura de encontrar sempre as formas mais rigorosas, mais atuais, mais comprometidas com a aprendizagem dos nossos estudantes. Aqueles que vêm a receber o prémio estão a ser reconhecidos, eu não digo pela reitoria, estão a ser reconhecidos pela comunidade a que pertencem. Embora nós saibamos, e isso também é importante transmitir neste momento, que outros há que aqui não estão, que também fazem um excelente trabalho do ponto de vista pedagógico. Mas ou porque os estudantes não responderam no que deviam responder, ou porque ficou 1% abaixo do que, ainda assim, aqueles que connosco também, lado a lado, continuam a colaborar nesta universidade, também a fazem, também estão connosco, e amanhã provavelmente haverá alguns que mudarão de posição. Uns que hoje estão premiados não estarão para o ano, e assim sucessivamente. Depois também me lembro de dizer isto no primeiro ano em relação a uma colega nossa que ganhou 4 ou 5 prémios. Na minha terra, no Alentejo, diz que as pessoas quando querem ganhar tudo, querem ter tudo, são garganeiros, não é? E eu disse, se tu és garganeira, era a Margarida Martins, que agora já não está connosco. Outros há que têm vindo a ganhar. Já não está connosco porque saiu da universidade. Sim, continua a estar connosco neste mundo do aquém, ainda não foi para o além, e eu dizia isso à Margarida, e agora brincando com a Ana Brás, dizia, a Ana Brás também ganha todos os anos. Qualquer dia, Ana Novo. E a Ana Novo também já tem uma coleção, qualquer dia vai para a Feira da Ladra e vende. Quem me comprar a coleção toda vale X, quem me comprar só o de um ano, é simbólico,
mas os símbolos têm isso mesmo. Eles valem por nos fazer lembrar e, quiçá, no futuro, lembrar-nos-ão ainda melhor do nosso apego, da nossa dedicação à Universidade Aberta, ao ensino à distância, não só à casa que nos paga do ponto de vista financeiro, mas à casa que nós próprios ajudámos a construir e que nos ajudou a construir as nossas próprias carreiras. E é de facto aqui que está o nosso compromisso e é de facto aqui que está o nosso agradecimento, a nossa manifestação de apreço pelo trabalho que este ano fizeram e merecem por isso o prémio que vão receber. Muitos parabéns a todos os premiados. E foi de improviso. Tem agora a palavra o Vice-Reitor para a Inovação, Qualidade e Transformação Digital, Professor Dr. Diogo Casanova. Obrigado. Eu estava a dizer que foi de improviso, imaginem se ele tivesse ensaiado. Que depois disto não tenho muito para dizer, mas eu gostava de começar por dizer o seguinte. Nós, quando introduzimos este prémio há 4 anos e meio, fizemos-lo por uma questão de justiça. Fizemos-lo por uma questão de justiça porque fomos identificando muito envolvimento, muita participação, muita coragem de muitos de vós a promover inovação pedagógica, a trabalhar nas unidades curriculares, a reinventar as unidades curriculares e nem sempre valorizados por esse trabalho. E a valorização na dimensão docente, e nós sabemos disto, e ao longo dos últimos 2 anos, 3 anos em que a inovação pedagógica está nos holofotes de muito daquilo que se discute no ensino superior. Ainda bem que temos inteligência artificial, porque parece que a inteligência artificial promoveu a discussão sobre a inovação pedagógica. Mas, de facto, a dimensão do ensino não tinha, e espero que deixe de existir este contexto no curto e médio prazo, agora que se começa a discutir o ECDU, a mesma valorização que tinha a dimensão da investigação. De facto, nós somos professores do ensino superior, não somos investigadores do ensino superior, embora alguns de vocês possam ser investigadores do ensino superior, mas, de facto, historicamente, o foco na investigação, na valorização da investigação tem sido, e Sandra perdoa-me eu dizer isto, ainda por cima num dia em que vamos também entregar os prémios para investigadores, mas o ensino tem sido um parente pobre quando comparado com a investigação. E este tipo de eventos valorizam essa dimensão pedagógica precisamente porque é uma forma de nós valorizarmos o trabalho que vocês têm feito nas vossas unidades curriculares, mas é também uma forma de nós valorizarmos toda a dimensão pedagógica da Universidade Aberta. E eu costumo dizer isto, e vocês sabem, a maior parte de vocês, que eu andei por várias instituições de ensino superior e interagi com vários docentes, e eu costumo dizer sempre isto: quem dera à grande maioria das instituições de ensino superior ter a sorte de ter docentes tão envolvidos e tão interessados nos estudantes como são os docentes da Universidade Aberta. E, portanto, quando se fala muito de inovação pedagógica, e eu tenho a sorte de ter esse portfólio na universidade, é também na facilidade que eu tenho em falar com vocês sobre a dimensão pedagógica, quando noutras instituições, se eu começo a falar sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre os estudantes, os docentes não têm o mesmo interesse e a mesma vontade de discutir estas dimensões. Portanto, quando se introduziu este selo da qualidade, introduziu-se muito nesta perspectiva, de criar um espaço que se valorizasse essa componente da dimensão docente. E temos-lo feito gradualmente, queremos fazê-lo mais, queremos ter mais pessoas a receber estes prémios. Eu, infelizmente, ainda não recebi. E, portanto, sinto-me bastante... Não tem a ver com a minha qualidade, obviamente, não é? São os estudantes que não participam nos inquéritos. Mas temos-lo feito sempre a tornar mais exigentes e mais exigentes e mais exigentes os critérios, não só a nível da satisfação, mas sobretudo a nível da participação dos estudantes.
Para nós é extraordinariamente importante que os estudantes percebam que, valorizando as melhores unidades curriculares, tem um impacto direto na qualidade das mesmas. E deixem-me dizer uma coisa, eu estava a olhar para o telemóvel, não passei isto para o José Salles, porque se passasse ficava sem o meu... não o meu discurso, mas a minha novidade, não é? A minha informação. Nós, no ano passado, recordar-se-á o Pedro Abrantes e o Tiago e o José Porfírio, que não está aqui, mas lembram-se muito bem destas discussões. Tivemos as ciências sociais a entrar na Wiseflow e tivemos uma quebra brutal de taxa de satisfação das unidades curriculares, do agregado das unidades curriculares, ao mesmo tempo que tivemos um aumento brutal da taxa de participação dos estudantes, porque quiseram manifestar a sua insatisfação em relação a este passo. E esta quebra de satisfação no primeiro semestre, que depois não se concretizou no segundo semestre as coisas equilibraram, como aliás eu sempre vos disse, a inovação e a mudança têm este impacto, fez com que, por um lado, nós quebrássemos a taxa de satisfação, por outro lado, aumentássemos a taxa de participação. E, portanto, aqueles que estão cá hoje estão independentemente deste declínio de satisfação que existiu em 24-25. E isto quer dizer muito porque as unidades curriculares e os estudantes sentiram-se acompanhados ao longo do processo pelos estudantes, pelos docentes, e temos unidades curriculares das mais variadas licenciaturas da Universidade, incluindo aqui as Ciências Sociais e a Gestão. Há uns meses atrás, eu estava numa reunião da EADTU, e isto é uma novidade que agora vou passar, portanto nem o José Salles novamente sabe esta informação, mais uma daquelas que eu guardo para mim para depois dizer estas coisas. E o reitor da Universidade, da Open University da Holanda, disse-me algo a mim e a todos os outros que estavam a ouvir, que para ele, que a universidade dele era excelente, que era a melhor universidade da Holanda a nível da taxa de satisfação e que para ele não ia mudar uma vírgula na abordagem pedagógica que tinha feito, porque aquilo que ele fazia era o melhor da Holanda, o melhor da Europa, o melhor do mundo, o melhor dos arredores. E eu gostava de vos dizer o seguinte, estando ele classificado, eu sei que culturas são diferentes, perguntas são diferentes, questões são diferentes, embora na realidade nós colocamos questões muito semelhantes a nível de inquéritos pedagógicos e temos formas de analisar os inquéritos muito semelhantes. Mas a taxa de satisfação da Open University da Holanda apontava para uma taxa de satisfação agregada, das várias perguntas que se colocavam aos estudantes, de cerca de 80%. E ele dizia, a minha universidade é a melhor universidade da Holanda. 4 em 5 dos nossos estudantes estão satisfeitos com as suas unidades curriculares. Pois eu tenho a dizer ao CEO, e vou-lhe dizer agora quando for à EADTU, que em 25-26, portanto, resultados do primeiro semestre, já depois do impacto da Wiseflow, 87% dos alunos estão satisfeitos com o trabalho nas unidades curriculares. Isto significa duas coisas. A taxa de participação baixou, está nos 34%, está nos 23%, portanto, baixou dos 27,5% para os 23%, o que significa que algumas das unidades curriculares vão passar por aquilo que o meu colega José Salles passou este ano, por isso não vai receber prémio. Falta de participação dos seus estudantes, mas vamos ter que arranjar um caminhão para entregar os selos de qualidade no próximo ano, porque de facto temos muitas unidades curriculares acima dos 90% de satisfação. Isto tem muito a ver com o vosso trabalho e demonstra também que este tipo de valorização que se faz à dimensão pedagógica tem impacto direto também na qualidade do trabalho, porque as pessoas sentem-se mais motivadas, mais valorizadas para continuar a inovar. No primeiro ano que fizemos este trabalho, tivemos uma taxa de satisfação de 80,5%. Este ano tivemos uma taxa de satisfação de 86,9%. Portanto, tem muito a ver com o vosso trabalho, com a qualidade do vosso trabalho e permitam-me só um toque. Curiosamente, a taxa de satisfação das licenciaturas este ano ultrapassou a taxa de satisfação dos mestrados. O que é extraordinário. Portanto, dar-vos os parabéns a todos. Dizer que é para mim um gosto enorme ter-vos aqui hoje, ter novamente esta sala quase cheia. Sei que alguns de vós não puderam receber, alguns estão online. Agradecer a vossa vinda mesmo em situações que não podiam estar presencialmente, mas estão online.
E, portanto, agradecer também a vossa participação, agradecer a quem veio presencialmente, agradecer aos docentes que, não recebendo, quiseram cá estar presentes. Quiseram estar presentes para valorizar e reconhecer o trabalho dos colegas, e isso acho que é muito importante. E dar-vos os parabéns a todos e vamos a isso. Vamos entregar os prémios. Vamos dar início à entrega dos prémios, alternadamente pelos vice-reitores. Vamos chamar os professores distinguidos, sendo que alguns destes professores não puderam estar presentes, pelo que receberão o prémio posteriormente. A primeira professora a quem chamamos, professora Marta Abelha, para as unidades curriculares de Educação e Equidade na Sociedade Contemporânea, Investigação em Educação, Investigação em Supervisão Pedagógica, Relações Internacionais em Contextos Educativos. Professora Maria Manuela Francisco, Unidade Curricular de Educação e Internet. Professora Lúcia Amante, Unidades Curriculares de Psicopedagogia da Leitura e da Escrita, Avaliação Educacional. Professora Ana Novo, Unidade Curricular de Leitura e Sociedade. Professora Paula Nicolau, Unidade Curricular de Biologia Geral 1. Professora Ana Pinto Moura, Unidade Curricular de Consumo e Ambiente. Professor Pedro Serrenho, Unidade Curricular de Elementos de Análise Numérica. Professora Masha Mapar, Unidades Curriculares de Instrumentos de Gestão Ambiental e Introdução à Gestão Ambiental. A professora Cristina Carapeto é para a Unidade Curricular de Poluição, que não pôde estar presente e que receberá oportunamente o seu prémio. Professora Sónia Seixas, Unidade Curricular de Turismo Sustentável.
Professor Nuno Sousa, Unidade Curricular de Novas Energias. Professor Fernando Caetano, Unidade Curricular de Novas Energias. Professora Sandra Queiro, Unidade Curricular de Educação para a Sustentabilidade. Professor António Chenol, Unidades Curriculares de Sociedade e Cultura Espanholas 1, Espanhol 1, Espanhol 2, que nos se encontra a acompanhar online por não poder estar presente, que receberá também oportunamente o seu prémio. Professor Fernando Manuel Costa, Unidade Curricular de Direito da União Europeia, também se encontra connosco online, não pôde estar presente. Professora Ana Isabel Silva, Unidade Curricular de Psicologia e Desenvolvimento Humano. Professor Diogo Guedes Vidal, Unidade Curricular de Sociologia da Comunicação e da Informação, que também não pôde estar presente e se encontra connosco online. Professor Filipe Alves Moreira, Unidades Curriculares de Literatura e Cultura Portuguesas, Época Moderna, Literatura e Cultura Portuguesas, Época Contemporânea. Professora Maria Del Carmen Lavandeira, Unidade Curricular de Espanhol 3, também não pôde estar presente, receberá o seu prémio oportunamente. Professor Luís Pimenta Gonçalves, Unidade Curricular de Estudos Literários Comparados. Professora Isabel Betty Silva, Unidade Curricular de Concepção, Gestão e Avaliação de Projetos Educativos, também não pôde estar presente, receberá o seu prémio oportunamente. Professor Paulo Osório, Unidade Curricular de História da Língua Portuguesa.
Professora Daniela Barros, Unidade Curricular de Ensinar e Aprender, Teorias e Práticas. Professora Maribel Pinto, Unidade Curricular de Processos Pedagógicos em E-Learning, também não pode estar presente, receberá o seu prémio posteriormente. Professor Pedro Abrantes, Unidade Curricular de Fundamentos Teóricos de Organização e de Administração Educacional. Professora Ana Moraes, Unidade Curricular de Supervisão Pedagógica e Práticas Reflexivas. Professora Ana Patrícia Almeida, Unidades Curriculares de Gestão Escolar, Liderança e Inovação Pedagógica, Investigação e Educação, Investigação e Administração e Gestão Educacional. Em seu lugar, chamamos a professora Marta Abelha para receber o seu prémio, por favor. Professora Susana Henriques, Unidades Curriculares de Investigação e Educação, Investigação e Supervisão Pedagógica, Problemáticas Educativas Contemporâneas, Investigação e Administração e Gestão Educacional. Não está connosco presente, mas receberá o seu prémio oportunamente. Professora Maria Teresa Pinto, Unidade Curricular de História, Política e Social Contemporânea. Professora Rosana Albuquerque, Unidade Curricular de Epistemologias Feministas. Não está connosco presente, receberá oportunamente o seu prémio. Não tenho a certeza, eu acho que é alguém que está online que sem querer ligou o seu microfone. Professor Tiago Carrilho Mendes, Unidade Curricular de Metodologias e Técnicas de Investigação. De seguida iremos entregar, peço desculpa, o Prémio de Incentivo à Investigação Científica 2025. A senhora Vice-Reitora
Sandra Queiro e o vice-reitor José Salles irão distribuir os prémios alternadamente. O prémio instruído, em 2023, tem o valor de 1.500 euros e distingue docentes e investigadores desta instituição pelo seu trabalho desenvolvido na área da investigação e produção científicas. Passo a chamar os docentes distinguidos. Professor Arnaldo Manuel Pinto dos Santos, que não pode estar presente, e nomeou o professor Vítor Rossio. Vou deixar a professora falar sobre o prémio. Ok, Podemos já ouvir? Sim, já ouvi. Se calhar. Vai usar da palavra a professora vice-reitora Sandra Queiro. Ok, não tenho o dom do improviso, como os meus colegas, portanto tenho aqui algumas notas que vou ler. Vou tirar os óculos também. Portanto, é com grande satisfação que hoje reunimos aqui também, juntamente com o evento do Selo da Qualidade, também para celebrar mais uma edição, a terceira edição, do Prémio de Incentivo à Investigação Científica da Universidade Aberta. Quem me conhece sabe que a investigação é a minha cara e desde que estou nestas funções que incentivo muito esta nossa componente das nossas tarefas como docentes e investigadores. Esta iniciativa expressa o reconhecimento da nossa instituição pelo trabalho científico desenvolvido pelos seus docentes e investigadores de carreira. A atribuição deste prémio tem como critérios integrar, os que concorrem, a integrar equipas de projetos em que a UAB é parceira, terem uma boa classificação nos inquéritos de satisfação, como anteriormente também aqui assistimos aos selos de qualidade, portanto quem tem o selo de qualidade é um ótimo candidato a este prémio também. Também ter autoria de artigos em revistas Q1, ou orientações de doutoramento ou mestrado, desde que os orientandos estejam integrados em unidades de investigação, ou ainda orientação de estágios sanduíche na Universidade Aberta. Portanto, tudo critérios que incentivem e relacionem a nossa atividade com a nossa instituição no âmbito da investigação. Desde a sua criação em 2023, este prémio tem vindo a afirmar-se como um importante instrumento de valorização da investigação da Universidade Aberta. Na sua primeira edição foram distinguidos 7 investigadores, na edição 2024, 5 e agora nesta edição 4 investigadores, cada um do seu departamento, o que acho que mostra aqui um equilíbrio entre departamentos, o que é excelente. Ao longo destas 3 edições foram apresentadas 22 candidaturas, foram atribuídos 16 prémios, o que corresponde ao investimento simbólico, é certo, mas global de 24 mil euros. Estes números são por si só um sinal claro da vitalidade da investigação desenvolvida na nossa universidade e do compromisso institucional em reconhecer e incentivar este trabalho. Os prémios têm tido já um 67% de execução e que têm sido gastos nas diversas atividades relacionadas com a investigação, nomeadamente, obviamente, o mais comum é a apresentação em congressos internacionais, mas também a aquisição de material informático, de software e de outro tipo de atividades, nomeadamente também softwares e licenças e publicações em acesso aberto, que, como sabem, têm sempre um custo, ou maioritariamente o custo associado. A investigação constitui, portanto, um pilar essencial da missão universitária, não só, obviamente, da educação e do ensino, como já aqui foi referido pelos meus colegas anteriores, mas, no caso da universidade, assume também uma dimensão particularmente relevante. Produzir conhecimento inovador, interdisciplinar e socialmente útil. Eu acho que isto são 3 palavras-chave que caracterizam a nossa instituição, contribuindo assim para responder aos desafios complexos das sociedades contemporâneas. Este prémio representa, por isso, mais do que um reconhecimento simbólico. É também um sinal institucional da valorização do esforço e da dedicação que a investigação exige, ao mesmo lado que a educação e o ensino. É também, pronto, já passei aqui a linha, mas tudo bem.
É também um sinal institucional da valorização do esforço e da dedicação que a investigação exige, como já tinha referido, o rigor científico, a criatividade intelectual e a persistência perante os desafios e a capacidade de transformar perguntas em conhecimentos que se partilha e que gera impacto. Esta parte também é muito importante, que temos de ter uma investigação que gera depois o seu impacto. Sabemos igualmente que incentivos desta natureza podem ter um papel importante no desenvolvimento da atividade científica, permitindo apoiar iniciativas que muitas vezes são decisivas para abrir novas linhas de investigação, participar em redes científicas internacionais, apresentar resultados em conferências ou explorar caminhos inovadores. A todos os premiados deste ano, não quero dirigir uma palavra de muito especial felicitação e reconhecimento, e também quero agradecer ao júri deste prémio, que eu presido, mas que depois conta com a participação da colega Ana Paula Avelar, e nas edições anteriores pela doutora Rita Pereira, do ex-gabinete do GAPID. O vosso trabalho, dos premiados, contribuiu para reforçar a qualidade e a visibilidade da investigação realizada na Universidade Aberta e para afirmar o papel da nossa instituição na produção e disseminação do conhecimento. Gostaria, obviamente, ainda de sublinhar que esta iniciativa terá continuidade. A próxima edição iniciar-se-á já em maio de 2026, com a mesma lógica dos criérios anteriores, e por isso só incentivamos a que todos se candidatem. E, de alguma forma, obviamente, também dar seguimento a esta aposta da Universidade na valorização e investigação dos seus investigadores, e estando ainda previstas mais outras iniciativas, também no âmbito da conta Investigação Mais, e que também ela pretende incentivar projetos de investigação e que também, por sua vez, estejam estreitamente ligados com a estratégia e o plano estratégico da Universidade. Termino, obviamente, felicitar calorosamente todos os premiados, como agora já referi e que ainda quero reforçar, e agradeço também a toda a comunidade académica o contributo que diariamente dá para o desenvolvimento científico da nossa universidade. Muitos parabéns a todos. Obrigada. Para os docentes distinguidos. Isabel Maria de Barros Dias. Maria Rosário da Costa Bastos, que não pôde estar presente e, portanto, nomeou a professora Paula Nicolau para receber o seu cheque. Marta Cristina Lopes Abelha. Pedimos agora, se possível, a todos os docentes premiados com o Prémio da Investigação que se desloquem aqui ao palco para podermos fazer uma fotografia de grupo, por favor. Apenas os de investigação, primeiro. O Prémio de Incentivo à Investigação Científica, primeiro.
Pedimos agora a todos os professores distinguidos com o prémio Selo da Qualidade para tirar uma fotografia de grupo, por favor.